O prazer é todo meu. E realmente é um tema que muitas vezes evita tocar mais a fundo, porque a gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas e do público, como vão receber as informações. Tem pessoas que são sensíveis também a isso, eu tenho que tomar esse cuidado. Mas pelo que entendi, do meu querido amigo Rabi Elial, que realmente a procura é muito grande, então eu me dispus ao que for necessário. Eu não sei onde vai parar a nossa conversa hoje, realmente eu não sei, mas estou disposto a entrar onde for necessário. Então, simbora, Rav. Já tendo dito isso, me sinto aí com a arma cheia de bala para a gente poder começar a atirar. Rav, seguinte, uma das questões que a gente vê que mais envolvem a cultura ocidental, através da religião cristã, é o significado da cruz. A gente vê que ele é muito poderosa, né? A sua aparição, a fé que existe como idolatria. Eu queria te perguntar, Rav, o que é esse significado? Qual o significado verdadeiro da cruz na Torá? Olha, que pergunta! Justo começou com essa bomba. É algo impressionante. Realmente, o que eu vou revelar para vocês, o que eu posso falar sobre esse tema, é porque as pessoas gostam de enfeitar. Depois que já existe uma coisa, eles podem encaixar a explicação para ficar bonito, ficar bonitinho. Uma ponta, duas pontas, três pontas. Cada um vai, ou quatro pontas, cada um vai enfeitando a sua explicação, porque para toda sabedoria tem uma explicação. Você pode fazer associação com sabedoria verdadeira e acoplar a algo falso. O que eu vou trazer aqui, o que eu quero explicar sobre esse tema, é o que eu aprendi de um grande cabalista da época ainda do Ramchal, que ele vivia do lado do Vaticano. E ele pôde explicar pela Kabbalah, pela parte oculta da Torá, o verdadeiro significado de várias condutas que eram usadas por essas pessoas que praticavam os costumes do Vaticano. E interessante que justo ele explica a fundo o tema do símbolo da cruz. Talvez seria importante realmente transmitir. Gostei muito da pergunta. É uma oportunidade. Sim. Então, é o seguinte, na verdade, também pela parte oculta da Torá, o símbolo de conexão com Hashem é uma linha reta que conecta. Você vê que a vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo, é a nossa conexão com o divino. O que ele diz, a força do símbolo, tem que também entender o que é a força do símbolo, é algo muito interessante. Porém, o fluxo direto com Hashem é essa linha vertical. A linha horizontal é o corte. Quando você tira da conexão direta com Hashem e coloca, e aloca, e conecta a força com intermediários. E a força, em vez de ver direto com Hashem, ela é cortada, essa conexão, e a pessoa recebe a conexão de forças intermediárias. Esse é o verdadeiro sentido. E a força vem de intermediários. Então, a cruz é o melhor símbolo que pegou e que ficou, porque o símbolo não é à toa. Também a parte oculta da Torá ensina que o símbolo, quando ele se encaixa com o conceito espiritual, ambos se juntam. Então, o símbolo deixa de ser um simples símbolo, ele passa a ser um elemento que transmite a energia, a força. Por isso, esses lugares, certos terreiros, eles usam muitos símbolos de metais, muitas vezes enferrujados, para atrair certa força. Certa força é tal símbolo de metal, certa força é tal símbolo. Então, eles invocam certa entidade, eles usam o símbolo dela, porque, na verdade, o símbolo significa o conceito que ela representa no mundo da expressão espiritual. E ela se conecta ao símbolo, ela paira no símbolo, e o símbolo expressa. Não é à toa que os nazistas fizeram a suástica, não é à toa que tem o símbolo do Magen David. Cada símbolo traz com ele a força da sua influência, a influência da sua representação que se encaixa com o espiritual. E por aí a gente pode seguir. Tem símbolos que representam anjos, que são usados pela Cabala, que as pessoas usam para fazer coisas, forçar entidades angelicais a fazer. Isso é perigoso. Não aconselho ninguém a olhar esses símbolos e se mexer com esses símbolos quando trata de coisas que ela não sabe que está mexendo. E, Rav, baseado nessa resposta aí aprofundada sobre o tema, é interessante que a gente vê, como você aqui está ensinando para a gente, que na parte espiritual fica tudo muito subjetivo, né? Então as pessoas podem fazer, através de filosofias muito vãs e fúteis,
todo e qualquer tipo de associação que pareça bonita na superficialidade, mas quando a gente vai mais leômica, a fundo, a gente vê a sujeira, né? A bagunça que está ali dentro. E aí me traz aí uma segunda pergunta, Rafa, que é a questão do espiritismo. Óbvio que o meu intuito em perguntar e trazer esse tema não é ofender nenhuma religião, mas a gente saber a emeta verdade. Qual é a questão do espiritismo? Tanto no seu fundamento, o seu significado, como também a busca das pessoas. As pessoas são muito curiosas com isso. Será que isso aí é uma receita perfeita para o tema espiritismo ser tão famoso no mundo? O que significa? Eu estou vendo que eu tinha que ter me preparado, pegar peso pesado hoje aqui, que as perguntas são realmente perguntas bem pesadas, bem interessantes, importantes, Sim. mas complexas. Como responder em tão pouco tempo questões tão complexas? Eu vou tocar no tema, eu quero responder. Antes de responder essa pergunta, já que você tocou que o símbolo pode botar, enfeitar ele e virar, fazer dele uma bonequinha e a pessoa não sabe o que realmente é a influência dele, esse é o perigo. Esse que eu comparei no livro que eu escrevi, Aqueles Bruxos que Estão Mortos, eu comparei com um mafioso, que é como teu amigo, quer te atrair, mas ele quer trazer você para os interesses dele, para tirar de você tudo que você tem, até o final. Ele não está nem aí para você. Ele quer simplesmente tirar toda a tua força, teu dinheiro, para te viciar a pessoa no interesses dele. Esse é o perigo, que eles se apresentam bonitos e, na verdade, eles estão querendo extrair da pessoa tudo o que ela tem. Tudo, sem nenhuma piedade. Agora, quanto à questão do espiritismo, é um tema muito sutil, é um tema muito interessante e importante, porque tem muitas pessoas que se atraem. O perigo do espiritismo é muito grande pelo fato dele revelar muita verdade. Por que muita verdade? Ele trata com espíritos. Os espíritos revelam, estou falando das revelações verdadeiras, o que está acontecendo com ele no mundo espiritual. Eu conversei já com pessoas espíritas que se converteram ou que estavam em processo de conversão, que eram grandes pessoas que estavam muito envolvidas com o espiritismo, e foi muito interessante para mim as conversas, que eu aprendi muito do espiritismo, e eu vi que realmente é talvez o local mais perigoso. Por quê? Porque é o mais parecido com a verdade. Esse é o perigo dele. Por quê? Por que é parecido com a verdade? Quase tudo do que eles falam está escrito no Zohar, no Arizal, nos livros de Kabbalah, nos livros, porque os espíritos revelaram o que estão passando no mundo espiritual. Um conta como é o Kafakela, como as perseguições das forças que estão envolvidas. Outro conta como é lá no Geinomo, que chamam de inferno, purgatório. Outros contam como é no mundo espiritual. Então, você vê que tem muita verdade. E essa verdade é compatível com os livros da Torá. Eu fiquei impressionado. Até que eles chegam numa nebulosa e conectam tudo com a mesma idolatria que a gente falou da cruz. Eles levam para a idolatria e na nebulosa eles levam para forças deles. Eles têm interesse de puxar pessoas para essa linha horizontal. Quanto mais pessoas se juntam a essa linha horizontal, mais ela pega a força da linha vertical. Então, esse é o interesse, porque esses espíritos estão todos presos a essa força de intermediários. São pessoas que serviam a Yeshu, as forças que fazem a barreira entre a pessoa e Deus. Então, eles têm que levar as pessoas para esse caminho deles. Então, eles revelam muita verdade, porque estão vivendo essa verdade, mas até eles mesmos, os espíritos, estão presos nas linhas das fontes que dão para ele, a vitalidade deles, que são intermediários. Então, eles levam as pessoas para os intermediários. E as pessoas acreditam, porque tem muita verdade, tem muitas revelações, eles veem espírito, veem coisas se mexendo, e não é à toa que a Torá fala, cuidado com espíritos, não mexam com isso. Não é porque não existe. Nenhum pai sai gritando com o filho que vai mexer na tomada, porque é à toa. Porque ela tem eletricidade, é perigoso. Quando a Torá fala, cuidado, não procure espíritos, não fala com essas coisas, porque ela sabe que esses espíritos que estão à disposição, que querem a qualquer momento vir, são espíritos que estão presos nesse mundo e que vai direcionar vocês aos intermediários, à idolatria, e tudo vai embora. A verdade foi revelada, como se fosse Deus vai dar descarga no mundo, e todo o esgoto vai embora. E as pessoas que estão conectadas com isso vão embora junto com eles. Deus nos livre. Não desejo para ninguém isso. Claro. E, Rafa, é interessante, né, Rafa? Pesado, né? Falamos que vamos pegar pesado, estamos pegando pesado. Está mantendo a palavra. 100% mantida, Rafa, até agora. Mas é interessante, Rafa, que você trouxe aqui nesse conceito de que, poxa, se o testemunho da alma
é verdadeira, é muito fácil você confundir isso com o conceito, com a fonte, com a matriz da ideia, né? Então a gente fica achando que aquilo é verdade, mas na verdade é apenas o interesse, né? Como você trouxe, dessas almas negativas que se conectam com pessoas vivas e apenas querem se aproveitar, como você trouxe aqui, mafioso, pessoas ruins, e aí deixa quieto, né, a fé da pessoa viva em acreditar que aquilo é uma espécie de divindade. Para a alma isso é bom, para a alma isso é jogo, para a alma negativa, né? Porque ela está ali aproveitando para tirar todo o proveito de você e você está ali tratando aquela alma como um deus, como uma coisa quase onipotente. Então acaba que casa perfeitamente bem, né? Engana muito mais fácil. Exatamente. Também elas estão numa dimensão espiritual que elas podem ver mais a vida da pessoa e falar para ela coisas que estão incomodando, como conseguir. Porque ela tem acesso, ela não está com o corpo dela, então ela tem acesso a informações que a pessoa não tem, como forças astrológicas. Tem tipos diferentes de forças astrológicas. Tem o mapa astral, as estrelas, a posição, mas tem a força de influência das estrelas que as pessoas médios podem captar, que os espíritos podem captar, e assim revelar para a pessoa coisas, ela fica impressionada. Mas a Torá já nos indicou, já nos falou, mesmo que chegar um profeta com milagres e fizer o que fizer, caminhar sobre as águas e falar, olha, a Torá mudou uma vírgula dela. Ele tinha pena de morte, hoje em dia não se aplica a pena de morte, é proibido. Hoje em dia, porque não tem os meios, não vai trazer um conserto para o mundo. Porém, para mostrar a gravidade de deturpar a palavra de Hashem e tirar a chance das pessoas se conectar só com a vertical, sem a horizontal. As pessoas querem botar a horizontal, não querem deixar a vertical. Então é perigoso. Então, mesmo que fizer milagres, isso não tem que nos tocar em absoluto. Existem meios de fazer milagres, existem meios de acessar espíritos, existem meios de usar da Kabbalah ou da espiritismo, dessas coisas da bruxaria, para fazer coisas incríveis. Mas o que importa é a conexão com Hashem. Todo o resto é ilusão. É como pegar um martelo e quebrar um copo. O copo quebrou, vamos agora seguir o martelo. Existem martelos espirituais. A pessoa pode usar dele e saber se proteger dele. São forças existentes na criação física e espiritual da natureza espiritual. Muito. E, Rav, já que as pessoas, né, muitas vezes, que não têm o mínimo de sabedoria, né, da Torá, da verdade, da espiritualidade, e muitas pessoas acabam, por curiosidade, buscando, né, lugares assim, lugares de trabalhos espirituais, terrenos, lugares onde fazem tipos de trabalho. O que acontece com essas pessoas que vão em locais assim? Que tipos de, digamos assim, consequências físicas e principalmente espirituais a pessoa tem quando busca lugares como esses? Aí eu estou vendo que a gente pode seguir aqui horas conversando, tá? Sem dúvida. Graças a Deus, as perguntas estão bem colocadas nos pontos realmente fundamentais. Estou muito impressionado. Baruch Hashem. Porque o primeiro passo, muitas pessoas vão por curiosidade, até menos pessoas que não acreditam em nada, vão lá para ver o que é, ou de repente tem alguém doente na família, vamos ver se tem alguma cura, alguma maneira, procurando um bem ou ajudar, ou para conquistar um prazer, ou para conquistar uma pessoa. Vamos tentar, quem sabe? E vai muitas vezes ingenuamente ela entra nesses lugares. A pessoa tem que saber, quando ela entra num lugar assim, existe uma coisa chamada Tselem Elokim. Tselem Elokim é a presença que Hashem coloca na nossa alma. É algo que expressa a presença do divino que nos acompanha. Que se a gente tivesse os olhos abertos espirituais, a gente ia ver dezenas de milhares de forças espirituais tentando nos atacar, pegar, sugar da nossa energia, fazer o mal para a gente ia perder a consciência de tanto medo e preocupação, como aconteceu com um dos sábios da Gemara, do Talmud, que fez um processo para ver essas forças. A gente anda despreocupado, sem saber de nada, sem ver, e nada em geral acontece, porque tem essa proteção natural. Quando a pessoa vai procurar esses lugares, é como se estivesse falando, Deus, eu não preciso de você. Pode sair, eu posso me ajeitar com essas forças, com os espíritos. Eu quero fazer parte da máfia. Então, mesmo que ingenuamente, quando ela entra nesses lugares e procura essas forças, a presença do divino que protege ela naturalmente começa a se afastar dela, começa a ser menos intensiva, menos intensa, se expressar menos, e ela fica acessível ao domínio dessas forças, e depois é muito difícil a pessoa se desapegar disso. Eles começam a fazer começa a fazer encostos, começa a sugar da pessoa. E muitas vezes também da comida que a pessoa come,
das coisas que a pessoa elas vão sugando dessa energia para suprir as necessidades que elas ainda são apegadas e presas nesse mundo físico. Não é à toa que a Torá proíbe entrar nesse lugar. Até os sábios da Torá tinham muita preocupação de não passar nesses lugares, de não entrar nesses lugares. Inclusive, o Arizal, ele escreve no livro dele, quando ele fala dos túmulos do Tzadikim, ele explica exatamente onde é o túmulo do Yeshu. Por quê? Para as pessoas tomarem cuidado e não passar perto deles, desse túmulo. Porque só o fato de estar na presença de alguém que é o foco de idolatria já traz para a pessoa influências ruins. Então, é perigoso procurar esses lugares. Não é bom, é um lugar de perigo espiritual. Temos que saber da verdade e se afastar. Não é à toa que a Torá proíbe essas coisas. E, Rav, interessante você tocar nessa questão, né, de detalhes mais a fundo, de que muitas vezes a pessoa essas almas sugam a energia das pessoas que estão vivas, através do que comem, do que fazem, através até de coisas que se cheiram, né? Muitas vezes tem incensos, oferendas que se fazem, aquela ideia, né? Leavdil, ao contrário de um korban, de um sacrifício que seria feito, né? No templo. E aí a gente escuta até coisas mais assustadoras, que é, por exemplo, beber sangue, por exemplo, em rituais que seriam mais negativos, talvez, porque parece uma coisa muito assustadora e até inconcebível. E por quê? Por que Hashem advertiu especificamente o sangue? O que isso ajuda na questão negativa espiritual desses locais, Rav? Olha só, mais uma bomba. Baruch Hashem. Sim. Então, o sangue, a Torá fala que a presença do espírito paira no sangue da pessoa. É interessante perceber que tudo que a Torá fala para não fazer, lá eles fazem, porque dá força para eles. Justo que a Torá fala, se proteja, não se apegue às forças de impureza. Lá eles falam, se apeguem para ter mais força, porque a força dele vem de onde? Das forças de impureza. Quanto mais se conecta com a impureza, mais força eles têm. Não é à toa que Bilam, natural, Balaão, que foi o maior bruxo da Torá, ele é a reencarnação de Lavan, neto, e a reencarnação de Lavan, que foi outro dos maiores bruxos da história, ele tinha um relacionamento íntimo com a mula dele, porque a mula dele era a idolatria. O Zohar explica que a idolatria dele vinha através da força espiritual que se chama mula, que se conectava com a mula dele, e assim ele se juntava com a mula e pegava dessa força. Não é à toa que fazem também certos rituais que mexem com esse tipo de coisa nesses lugares. Agora, o sangue é muito interessante, que a Torá fala, cuidado com o sangue traz a influência. Eu conheci um lutador que se converteu, um lutador era ou chinês ou japonês, ele é oriental, eu não me lembro, eu acho que ele era da China, e ele era lutador profissional mesmo. Tem até um caso aqui perto onde eu morava, que chegaram 20 pessoas da rua, de uma gangue, e começaram a implicar com a esposa dele. No meio da noite, eles estavam sozinhos. E ele falou, olha, pessoal, eu peço para vocês pararem. Eles começaram a aumentar o tipo de implicância, aumentar. Ele falou para a esposa dele, vai embora, me deixa sozinho com eles. Depois chegou a ambulância lá, os 20 com todos quebrados, perna quebrada, costela quebrada, ele quebrou os 20. Ele era um lutador E o que ele falou que ele fazia? Eles tomavam sangue de cobra como parte do ritual da luta, e sangue se eu não me engano, de tigre. Sangue de tigre ou leopardo, não me lembro, e sangue de cobra. Assim ele me disse. Ele tomava sangue da cobra para pegar o espírito cascavel. E também ele tomava do sangue do leopardo ou do tigre para pegar essa agilidade e essa força do tigre. E assim, realmente, eles usam também na parte da impureza, tomar sangue, eles fazem sacrifício de galinha e tomam logo o sangue do sacrifício. Tem vários casos que eu já pensei, testemunhos de pessoas, eu trouxe até testemunhos no livro O Bruxo Estão Mortos, eu botei lá testemunhos também de casos que aconteceram, que eles botam na bebida sangue, eles tomam, porque assim eles se conectam com as forças do animal e da impureza indiretamente, que as forças de impureza se apegam ao animal que são sacrificados, e assim eles sugam dessa energia e têm mais força. É o contrário, você vê na Torá, fala do templo, que não tinha nenhuma mosca no templo, por mais que tenha sacrifício, que é santidade. Nesses terreiros, muita mosca, cheio de moscas, cobre de... Você vê que a mosca é um símbolo de impureza.
E no templo não tinha nenhuma mosca, era um dos milagres do templo, porque é santidade. Mosca não entrava lá. E tudo é o contrário, é impressionante que é tudo... O que a Torá fala, não faz, que não é bom, é perigoso, lá é estimulado, traz força, é bom. É bom, é bom. Uau! E, Rav, aproveitando, né, para dizer para todos vocês que estão assistindo aqui, adquirir, por exemplo, esse livro, Bruxton Mortos, que é um livro bomba que saiu, né, nas últimas semanas, e também todos os livros que ele tem para adquirir, e também tem o canal que vai estar passando aqui, que é Rav Shimshon Brisker, no YouTube, também com vídeos falando de assuntos como esse e também em gerais da Torá. Rav, quero agradecer, Rav Elial, depois da nossa entrevista, realmente muitas pessoas procuraram o canal e realmente muitas pessoas assistiram nossos vídeos também. Eu escutei muitos elogios de todas as tuas aulas, muitas pessoas escrevendo vai Torá lá nos meus comentários. Que legal. Então, realmente, e justo no dia da inauguração do vídeo, foi a inauguração do livro através do teu programa, que uma pessoa já no mesmo dia comprou e leu o livro e já entrou em contato comigo, me contou toda a experiência dele, muito parecida com a história do livro. O nome dele era Patrick, ele me permitiu falar o nome dele, e ele já ficou a noite inteira lendo com a esposa dele, e eles falaram para mim que realmente eles se identificaram, a história que eles passaram era muito parecida com a história do livro, e eu fiquei impressionado com a história dele, realmente eles chegaram em lugares muito, muito longe, e eles conseguiram sair dessas forças também com muita luta eles conseguiram sair, e eles falaram que realmente eles se identificaram muito, a história do livro parece que é parcialmente a história deles. Quero deixar isso que muitas pessoas leram e realmente gostaram. Baruch Hashem foi benéfico para muitas pessoas. Baruch Hashem, o que é bom a gente tenta compartilhar. Então, que bom Obrigado que aí pelo elogio. Continuem chegando, Baruch Hashem mais e mais. Rav, indo talvez aí para um conceito mais pesado ainda do que o próprio sangue, se é que é possível, a priori, parecer que tem algo mais assustador, a gente vê em vários locais, quem passeia pelo YouTube um pouquinho, hoje em dia no mundo digital, sabe que é muito fácil ler sobre o culto ao bode, a ideia do chifre, até em famosos que utilizam certos tipos de conceito ou formatos com a mão que lembrem a ideia de um bode. O que é cultuar ao bode e por que isso é um tema que realmente assusta as pessoas no mundo? Por favor, Abelial, tudo menos isso. Tudo menos isso. Esse não me é bota bom, nessa esse é situação. pesado. Não me bota nessa situação. Abelial, por favor, você me perdoa dessa pergunta ou você faz questão que eu responda? Eu acho que agora, quem está ouvindo essa entrevista, Rav, já deve estar assim, rolando, porque precisa saber disso, Rav. As pessoas devem abrir um vídeo que achem interessante, curioso. Vamos estudar sobre a ideia de cultuar o bode, pode ser um negócio super legal, domingo não tem muito o que fazer, vamos cultuar o bode, ou não é uma boa ideia? Olha só, tem o termo bode expiatório, interessante, isso vem da Torá também, isso vem da Torá, interessante. A Torá já estava atenta a esse tema, inclusive, eu tenho até um receio de falar desse tema, não porque quem está com a Hashem não precisa ter receio de nada, é porque você está tocando aqui realmente num tema muito essencial, e o meu receio é não saber expressar da maneira suficientemente clara, porque todo o nosso objetivo aqui é trazer o benefício para as pessoas que estão escutando, não é bater papo sobre temas esotéricos, né? Eu imagino que não é nosso objetivo esse. Claro. Então, eu tenho muito receio, porque é um tema muito, muito realmente pesado, e eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde começar. Porém, quando o Zohar fala desse tema do bode, ele explica que o local onde a força do próprio mal, em essência, que hoje em dia é muito chamado, não quero não falar nomes aqui, as pessoas sabem, o próprio espírito do responsável que foi criado por Deus também, para ter essa função, para criar o livre-arbítrio, o cenário do mundo, antes disso ser tirado e exterminado do mundo. Eles foram criados também, tem outro tema que a gente podia falar, eles foram criados também com a vontade de pegar o local de Deus. É interessante, porque eles passam essa ideia para os seguidores deles, que eles vão pegar o lugar de Deus. É interessante. Mas eles foram... A própria Torá fala que eles se expressam com o símbolo do bode. Tem lugares que não podem nem falar o nome do bode, porque é considerado que é o nome sagrado, lá nesses lugares que fazem, que idolatram o bode, não pode falar esse nome. Então, na verdade, sabe por quê? Porque o local onde se expressa de maneira mais intensa essa força
ela tem o formato e o símbolo do bode. E o bode não é à toa também que o sacrifício de idolatria, quando a pessoa se arrepende e ela vai trazer um sacrifício porque fez idolatria, ou sem querer ela fez idolatria, ela tem que levar um sacrifício para o templo. Se é uma idolatria do povo de Israel, de um conjunto que o Sanedrin, falou para fazer uma idolatria por engano, é o bode. O sacrifício é justo levar um bode. E se é uma pessoa particular, o sacrifício que ele tem que levar é o sacrifício de uma cabra, que é o feminino do bode. Então, você vê que tem uma relação forte dessa linha horizontal com o bode. Ele, de certa maneira, se expressa. Teve até o carne com leite, por exemplo, está no Zohar, quem come carne com leite, mistura as forças e dá espaço para entrar essa força na pessoa, essa força de influência ruim, e a pessoa fica com uma imagem espiritual, para quem tem olho espiritual, de bode. É interessante que você vê esse símbolo. Não é à toa que eles idolatram esse símbolo, porque isso expressa. E mais ainda, a Torá nos ensina que Yeshu, ele é a reencarnação de quem? De Esav. Esav, que é o arqui-inimigo de Jacob. É interessante que Esav surgiu dele é Roma, é toda a ideia do Vaticano, que adotaram Yeshu depois como o símbolo espiritual deles, como a idolatria deles. E como é chamado Esav na Torá? Seir. Seir é bode. O homem, quer dizer, o homem peludo, mas é a mesma palavra para bode. É o homem bode. Ele carregava com ele a força do bode, Esav, que voltou como Yeshu. Interessante, essa força daí está conectada diretamente com a idolatria. Não é à toa que essas pessoas que servem eles servem o bode. Para eles é a força extrema, é a força máxima. Seria o Deus deles. E essa é uma força bem pesada. Tem que tomar cuidado. Todo tipo de coisa que a gente está falando, tudo que é idolatria, no final das contas, a gente sabe que vai ser tudo exterminado. É interessante que justo a cabeça de Esav está dizendo na Torá que ela foi enterrada junto com os patriarcas. Ela rolou. Cortaram a cabeça dele, ela rolou e caiu no túmulo junto com os patriarcas, para nos ensinar que a origem, a cabeça, o objetivo, a origem de todas essas forças ruins que se expressavam em Esav, que era o bode, ele é para o bem. Por isso a cabeça dele foi enterrada junto com os patriarcas, porque o objetivo do mal é gerar um bem maior, é colocar no mundo uma prova para dar mérito para aqueles que passam pela prova, e esse é o mundo vindouro. Esse mérito de enfrentar o mal e vencer o mal e se conectar com a Hashem, esse esforço conecta a pessoa à eternidade, à continuidade eterna. Então, a origem do mal foi criada por Deus para trazer o bem maior. Então, essa é a alusão que a cabeça de Esav rolou e caiu junto com o túmulo dos patriarcas, e lá ela ficou. É uma alusão desse tema todo que a gente está falando, que todas essas forças, no fundo, têm um objetivo, que Deus criou elas para gerar um cenário no mundo, para ver quem vai se conectar a elas e quem vai se conectar a Hashem. E o mérito de se desfazer delas e conectar a Hashem é o que vai dar para pessoas méritos eternos. Uau! E Rav, é interessante que quando a gente vai olhar cultos, a maior parte das religiões que a gente vê no mundo, né, e que procuram chamar a atenção das pessoas com essa questão de mistura entre o bem e o mal, né? Porque quando uma pessoa vai conversar com um devoto de um culto ao bode ou a questão de um ritual satânico, normalmente a pessoa fala, não, é do bem. Eu conheço pessoas que comentam, né? Muitos alunos que vieram de outras religiões falam, Rav, no local onde eu estava, os xamãs, em alguns lugares chamam assim, em outros lugares é mãe de santo, diziam para a gente que isso era o bem, a gente está se conectando com o bem. Então, quer dizer, muita gente era enganada por isso. E a minha pergunta é, por que essas religiões, esses cultos são tão proselitistas? Gostam de sempre tentar passar aquela propaganda de que são bons, que são benéficos a todos, que todos devem ir para aquele culto. E no judaísmo a gente vê que não é assim, a Torá não tem essa questão do proselitismo, ninguém é obrigado a se converter. Por que essa diferença tão grande? É interessante. Outra vez, outra bomba, outra pergunta interessante. A Torá, na verdade, não é uma religião, como muitos pensam, não é mais uma religião. A Torá é uma expressão de uma realidade que existe. Tem uma realidade física, tem uma realidade espiritual, tem o objetivo da criação. E esse objetivo, essa realidade, inclui todo mundo.
todos os indivíduos, todos os seres humanos estão incluídos nesse projeto divino. Então, ninguém precisa se converter para ter o papel dele, a posição dele e a função dele nesse papel da criação. Então, a Torá não fala, olha, quem não receber a Torá, quem não se converter e ser judeu, vai para o inferno, e não vai quem não dá o dízimo, vai para o inferno. Não fala essa. É o seguinte, você quer se converter, você pode. Você tem que receber sobre si toda a Torá, a função de Israel, que é achar aquele, direto com Hashem. E você pode ter essa função extra de ser a função de Israel, mas não é necessário. Você pode ser um indivíduo de outro povo, seguir as leis da Torá, as 7 leis, e as ramificações dela, é claro, os detalhes dela, e ser uma pessoa que vai ter continuidade eterna, sem ameaça, sem nada, porque ela está te falando, te enquadrando e mostrando o mapeamento da criação. Cada um tem sua posição, cada um tem sua função, e para todo mundo tem espaço no mundo vindouro. É só se conectar à fonte da vertical, sem interferências. Agora, as outras religiões, como eu falei, é a fonte do horizontal. Se a pessoa ela não se apega ao horizontal, que são os intermediários, elas somem. É como a serpente. A história da serpente, quem acha que é a historinha de criança, lá no livro da Torá, o Zohar já fala, quem lê a Torá e acha que são histórias, é propício a pegar o martelo e romper a cabeça da pessoa, é claro, não na prática. Ele fala como... Por que é isso? Porque a pessoa está distorcendo a vontade de Hashem, ela está trazendo a vontade de Hashem para a historinha de criança, para a historinha que aprendeu no jardim de infância. Ela acha a vida inteira que a historinha de Adão e Eva estava com a folhinha, aí a maçãzinha, aí é o símbolo da Apple, e a vida inteira acha que é historinha de criança. Todos os conceitos da criação estão nessas histórias. As histórias são episódios que expressam conceitos do nível 0 ao nível infinito. Para cada um, segundo seu nível, pode se conectar aos conceitos que estão por detrás das palavras das histórias. Isso o Zohar fala. Por isso fala que é propício romper a cabeça quando está usando. Ele está usando a cabeça para se limitar e limitar a Deus. Então, seria propício nem nascer uma pessoa que olha dessa maneira para a Torá. Então, a serpente, justo, olha só que impressionante. Se preparem agora, apertem os cintos. A serpente era uma força que ela tinha um objetivo. Eu não vou entrar. E ela se juntou junto com a força do Samarmem. Samarmem é Sitra Achra, é a força, a origem do mal. E eles tinham o objetivo de pegar o lugar do ser humano, o homem. Porque se o homem passasse na prova, o papel dele já não seria necessário. Eles iriam embora. Então, eles têm que convencer os homens para se apegar nos planos dele, se juntar com os ideais dele. E eles querem, na verdade, pegar o local central da criação, para depois, como se fosse pegar o lugar de Deus. Essa é a função deles. Então, eles vão lá, atrair o homem, não, come dessa árvore, come. E todos esses frutos, o fruto do bem e do mal simboliza a mistura dos conceitos, onde o mal pega a força dele. O mal pega a força dele, essa árvore da sabedoria do bem e do mal, na verdade, é o local de origem das forças do mal, onde mistura o bem e o mal. Por isso, quanto mais bem tem numa religião que fala que é do bem, irmandade, proibido fazer isso, tem que ajudar, é mais perigosa e mais próxima da fonte do mal. Porque quanto mais ela mistura o bem com o horizontal, com o mal, então, assim, ela está pegando mais força da fonte de Hashem para a horizontal. E por isso elas têm mais força, essas instituições que pregam bem a irmandade, o amor. Eu não posso comer um animal porque eu sou do amor. Eu sou da... Mas quando a pessoa come um animal e ela age como ser humano, faz boas ações, ela eleva o animal. Ela eleva o animal. Quem não quer comer por motivo de saúde ou porque tem pena do animal, eu admiro. É uma pessoa que controla os desejos por um objetivo bom. Ela tem piedade. Está ótimo. Mas a Torá fala, se uma pessoa que come e vive como um animal, é melhor não comer carne, porque é um animal que está matando o outro para os seus desejos. Então é melhor evitar. Mas quem usa da carne para fazer a vontade de Hashem, está elevando a criação, está elevando a carne, está elevando o animal. Uma visão diferente. A serpente quis confundir. A força da serpente é essa que fala, eu sou teu amigo, sou teu irmão, vamos fazer o bem, vamos curar uma pessoa. O bem que eles fazem é para ter mais forças e conexão com a origem das forças, que é o bem, para poder fazer mais e mais os interesses deles, que é realmente se apegar às forças da horizontal. É temas muito profundos, dá muito o que refletir aqui. Eu
Eu estou até aqui meio já entrando nos... como fala? Emoções elevadas de falar desses Sim. temas. Rafa, com essas perguntas todas, né, que você está respondendo, eu acho que para muita gente que está aí em casa assistindo, deve imaginar o seguinte: poxa, eu já, né, vamos colocar aqui um exemplo de uma pessoa que pode estar assistindo agora, com certeza tem um número bom de pessoas pensando isso. Poxa, eu já tive num centro X, num centro Y, numa religião beta, tal, e que acontecia coisas assim, e graças a Deus eu saí disso, me conectei com o Eterno, com a Hashem, mas por outro lado, eu percebo às vezes coisas na minha casa que parecem ser, né, vultos, aparições de espírito, presença de espíritos que, a princípio, não acho que deva ser bom, né? Porque senão ele não estaria aqui vagando por esse mundo. O que essas pessoas podem fazer na prática? Muita gente que deve estar assistindo e tendo essa dúvida até na sua vida pessoal. O que a pessoa pode fazer mediante a isso? A achar que pode estar tendo espíritos, presenças na sua própria casa? Novamente, é uma pergunta muito importante. Primeira coisa, a pessoa tem que ter a consciência que fez um erro, fez algo errado, por mais que foi sem querer, e se arrepender, sentir um certo remorso. Falar com a Hashem, Hashem, fiz errado, eu fiz ações que não foram da tua vontade. E, se for possível, inclusive, pegar a mão direita, bater no centro, no peitoral, um pouco para a esquerda, onde é a boca do coração, e falar para a Hashem com as suas palavras, não precisa ir para nenhum intermediário. Direto com a Hashem, fala, olha, eu fiz errado, eu fui em tal lugar, cometi contra essas forças, fiz contra a tua vontade. Tem pessoas que fez até despacho, que é idolatria, já serve essas forças, é ainda mais grave. E isso, como eu falei, acaba criando uma abertura na proteção. E pode ser que, provavelmente, esse é o motivo que muitas pessoas que mexem com isso acabam vendo em casa coisas acontecendo. Pode ser que a imaginação também, pode ser que é um tipo de doença, pode ser também, mas tem também as pessoas que realmente têm acesso. Até eu conheci uma pessoa que na casa dele acontecia muitas coisas assim, muitas estranhas. Depois ele se lembrou que ele tinha uma noiva, que ele terminou o noivado e ela deu um presente para ele de despedida do noivado, e era uma boneca vermelha. E ele deixou em casa e a casa começou a ter várias coisas acontecendo na casa dele. Ela mexia com bruxaria. Até que ele foi num outro local que falaram para ele, vê se tem uma boneca vermelha na tua casa, pelo que você está contando. Aí ele foi instruído a jogar no mar. Quando ele jogou no mar, ele estava com medo. Ele chamou um outro amigo meu para ajudar ele, para tirar a boneca da casa dele. Os dois estavam morrendo de medo, foram para o mar, jogaram a boneca lá no mar e tudo terminou. Tem que ter, porque no mar, o que acontece com essas forças? É interessante, é um tema, mas quem se envolve com isso pode ser que realmente vê essas coisas, aconteça isso com ele. Então, a primeira coisa, como eu falei, se arrepender de ter mexido com isso, se arrepender de ter frequentado isso, ou ter rezado para intermediários, se arrepender, tirar do coração toda idolatria, toda horizontal, deixar só vertical com a Hashem e direto com a Hashem. Depois que ele faz isso, ele tem que receber sobre si, não voltar aí nesses lugares, fazer como uma promessa para a Hashem, que eu não vou voltar mais nesses lugares, não vou mais mexer com essas forças. Depois disso, ele com todo o coração abre o coração dele para se conectar com a vertical, com a Hashem, e reconhecer que, olha, eu quero fazer tua vontade, por favor, volte para mim a tua proteção, volte para mim a tua luz, eu quero me conectar com a tua luz. Como a pessoa age aqui embaixo, Deus age com ela lá de cima. Se isso não der certo na primeira vez, é porque só agiu 1%, 3%, 5%. À medida que ela vai fazendo isso, já conheci vários casos, ela vai aumentando a porcentagem de conexão com a Hashem e diminuindo a porcentagem da conexão com essas forças, até que ela vai se limpando, vai se conectando outra vez com a Hashem, e essa é a melhor proteção que ela pode ter. Uau! Rav, é impressionante. Imagino também, Rav, para te perguntar, imagino que muitos desses temas que você está aqui me respondendo, e também ao nosso querido público, muitos desses temas devem estar tanto no livro Bruxos Estão Mortos, como em outros livros que você escreveu, né? Essa questão do mar também, bonecas, aparições, como lidar, conselhos na prática para isso, estão presentes nos seus livros? Sim, porque esses temas, na verdade, como muitas pessoas perguntaram e perguntam, eu fiz um estudo profundo, tudo baseado com as fontes da Torá, e eu organizei eles de maneira explicativa. O meu livro Místico 1, Místico 2, Místico 3, falam desses temas todos. E a instrução, tudo baseado na Torá, como agir em cada um dos temas, o perigo que tem cada um dos temas, explicando com entendimento cada um dos temas, como agir nesses temas. E também
qual o perigo que ele oferece, por que tem que se afastar dele. Não é à toa que Deus falou para não mexer com essas coisas, e o que é permitido, o que é proibido. Lá eu trago nesses 3 livros. E o Bruxos Estão Mortos é um conjunto de histórias que eu juntei, porque eu não sabia como transmitir tanta sabedoria e conhecimento da Torá, até que veio a ideia de fazer uma história que vai carregar com ela toda essa sabedoria, com experiências verídicas de pessoas que eu fui juntando ao longo de mais ou menos 20 anos, histórias de pessoas que mexiam com isso, as consequências, encontrando na Torá as respostas, mas eu não falo como de forma de estudo, eu conto uma história e as conclusões vão sendo tiradas ao longo da história pelos acontecimentos que vão ocorrendo nessa história. É uma junção de várias histórias, principalmente 4 histórias principais e várias menores, que eu queria juntar todas elas para trazer todos os conhecimentos que tem nesse tema. Então, eu montei uma história, mas ela é montada com várias histórias verdadeiras. E eu fiz uma linha para juntar elas, uma história fictícia que junta várias histórias verdadeiras de pessoas diferentes, mas para formar um contexto único, para ficar organizado e o tema ficar claro no final, sem citar diretamente nenhuma fonte da Torá, sem citar nenhum ensinamento de maneira sistemática, tudo no meio de história e reflexão e de deduções do que vão acontecendo no meio do contexto da história. Esse foi o objetivo, para as coisas ficarem claras e ficarem também de uma maneira agradável de ler e de captar. Tem sinais de dinâmica no meio que as pessoas podem pensar, refletir, e tem no final comentários também para ajudar as pessoas a chegarem a níveis mais... Porque pode ler várias vezes esse livro, cada vez que lê, ela pode entender num nível superior de entendimento que está por detrás da história. O canal do YouTube do Rav Shimshon Bisker, só você escrever no YouTube Rav Shimshon Bisker, vai aparecer o canal, já aproveita para se inscrever, ligar o sininho, que dessa forma você vai receber notificações sempre que sair vídeo novo do Rav Shimshon. E aproveita também, se você gostou dessa entrevista, né? Aproveito para convidar você a curtir e compartilhar. Rav Shimshon, quero te agradecer imensamente. É impressionante como é que de cada pergunta que eu te fiz, é visível o teu esforço em resumir, em trazer as respostas pontuais. Porque é claro que se você vai desenvolver da fonte até a prática e a história de onde você chegou, como no livro, eu tenho certeza que daria para ficar muitas horas aqui te ouvindo, inclusive sem nenhuma dificuldade, né, de todo o público também, e poder aprender sem parar aqui contigo. Com certeza, a sabedoria é infinita. O que me impressionou muito é que, inclusive, que eu conversei com pai de santo, mãe de santo, pessoas que começaram a se aproximar da Torá, e eles não sabiam explicações, não sabiam o porquê dos acontecimentos, eles mexiam e faziam, sabia tecnicamente, e quando eu explicava para eles, eles ficavam boca abertos, realmente, uau, quanta sabedoria. Eu pensava, isso não é nada, é só uma pitadinha de sabedoria que você pode tirar dos livros da Torá, que já tem a sabedoria também da origem, das explicações de por que isso acontece, toda a hierarquia, é algo realmente impressionante. Você tem toda a razão. Agradeço também por todo o estímulo que você está me dando pelo canal, pelos livros. Eu realmente agradeço, porque eu sei que você é uma pessoa muito querida pelo público, e o que você fala realmente tem efeito muito grande. Então, eu sei que você é uma pessoa muito querida. O que eu queria falar é agradecer, porque eu sei que o que você fala tem uma influência muito grande. Eu vi isso na prática, eu já sabia disso. Eu me lembro também, quando eu ia visitar tuas aulas na Yeshiva, eu não conseguia sair da sala de aula. Todo mundo hipnotizado pelas tuas aulas. Eu realmente tenho muita admiração de estar participando aí, muito prazer estar participando do teu programa. Rav, muitíssimo obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente na entrevista. E a todos vocês, público, que gostaram, tenho certeza que amaram, até porque, estando até aqui nessa entrevista, é porque vocês aprenderam muito. Então, aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar com seus familiares, amigos, principalmente pessoas que têm curiosidade sobre esse tema, e dessa forma se conectar com a fonte verdadeira, que é a Emet da Torá, das mitzvot, e com Hashem, que é um só. Eu estou gravando essa mensagem especialmente para o responsável do projeto Noaísmo Info, que nada mais é outro nome do site Bnei Noach, a fé original, Noaísmo Info. Eu admiro muito ele, é uma pessoa que realmente tenta transmitir a vontade de Hashem para os Bnei Noach de maneira fiel. Também já há muito tempo ele já cumpre as leis de Bnei Noach, há cerca de 13 anos, toda a família dele já cumpre as leis de Bnei Noach. Ele também, além de cumprir, ele tenta transmitir e também é muito fiel nessa transmissão. Eu tenho o prazer já de acompanhá-lo e de orientá-lo há um bom tempo.